negócio é o seguinte, a rotina agitada, a correria do dia a dia não vai ser mais desculpas para nós não comermos bem. Bom, aqui a nutricionista Amanda Figueiredo, belíssima, já apresentei ela, já teci muitos elogios para essa mulher belíssima, divina e muito competente. E bora aprender a colocar essa praticidade no dia a dia, certo, Amanda? Não, com certeza, Fê. Como eu atendo muitas mulheres, né, sou nutricionista especialista em saúde da mulher, as pacientes, elas já chegam assim, pensando, vai ser muito difícil ter que adicionar um novo hábito, porque ninguém tá com tempo, né? Todo mundo tem uma vida corrida, trabalha, a gente que ainda mora aqui em São Paulo, que pega trânsito, exatamente. Mas eu acho que a ideia é mostrar para as pessoas que uma alimentação saudável, ela é prática e que a pessoa não precisa comprar o kiwi da Nova Zelândia, nem o goji berry, são coisas que a gente encontra no dia a dia e que é muito fácil de fazer, porque a gente pode aproveitar para unir a alimentação, né, pra gente se nutrir e pra gente aproveitar os benefícios dos alimentos funcionais. E é isso que eu quero explicar um pouquinho hoje. Bora aprender então. Então assim, quando a gente começa a pensar em rotina, num dia a dia corrido, a gente já vai logo pra parte da manhã, né? Sim, então, café da manhã. Café da manhã, conta. Café da manhã, né, tem aquelas pessoas que amam, que é a principal refeição do dia. Sim. E tem aquelas pessoas que comem exatamente o que der. Eu vou abrir o que tem na geladeira, eu vou pegar um pão, passar manteiga e comendo no carro. Tem paciente que fala, eu como no carro. Eu falo, gente, calma, dá pra fazer uma coisa prática. Primeiro, né, o que é muito importante ter no café da manhã? Proteína. Proteína é o que vai dar pra gente substância para os nossos músculos, manterem o nosso corpo em pé, sustentar a gente pelo resto do dia. Perfeito. E também é importante comer proteína, porque quando a gente come proteína, a gente tem saciedade por mais tempo. Dá pra gente falar sobre ovos, por exemplo. Ovo é muito prático, é muito simples, é muito versátil, dá pra fazer muitas receitinhas com ovo, mas tem paciente que fala, e se eu enjoar de comer ovo? Acho engraçado, né? Porque comeu pão com margarina a vida inteira e não enjoou. Mas se enjoar de comer ovo, hoje eu trouxe aqui pra vocês o cottage, que é um dos queijos mais proteicos que existem. Ele tem muita proteína e ele tem pouca gordura. Então também você pode comer com um pão integral, você pode misturar ele também num ovo, né, para deixar o seu café da manhã mais proteico. A granola, que é uma mistura ótima, granola que tem, né, você pode colocar aveia, pode colocar frutas cristalizadas, pode colocar sementes, grãos, e aí você misturar num iogurte, por exemplo. Que já é uma fonte de proteína com um saborzinho a mais. Exatamente, ela é rica em fibras, que ainda ajuda a funcionar melhor o intestino. Adicionar frutas, né? E aqui eu trouxe também a aveia. A aveia, ela é muito rica em proteína e em fibras. Então, às vezes, vai comer uma frutinha, né? Pega lá a banana na fruteira e sai correndo. Espera mais 2 minutinhos, pica a banana, coloca num bowl junto com a aveia, que daí a sua banana vai ficar mais proteica. Mais funcional. E aqui, exatamente. E aqui também tem, né, as sementes. Então, as sementes, elas são excelentes para a saúde da mulher, porque ela ajuda a regular o ciclo menstrual. A gente fala pouco disso, mas as sementes, elas têm ômega 3 e tem gordura boa, que ajudam a regular a saúde hormonal. Eu sempre falo, joga sementinha em tudo. A gergelim, que foi essa que eu trouxe, eu adoro. Então eu coloco gergelim para fazer crosta do frango, eu jogo gergelim na salada, eu coloco gergelim no ovo, só eu salpicando o gergelim. No arroz, no franguinho, exatamente. Em todos os lugares você pode jogar. Sabe o que é legal? Que você consegue pegar todas essas dicas e fazer a sua granola. Exatamente. Compra os produtos a granel, porque muitas vezes a gente se engana. Você vai lá no mercado procurar uma granola e vai ver, ela tá rica em açúcar. Exato. Ou então que tem muitos, para não estragar, né, tem muitos aditivos. Ou tem sódio, se for uma granola salgada. Essa dica que você deu é excelente. Vai num lugar que vende a granel, você compra, né, os grãos e as sementes e você mesmo mistura. E se por acaso quiser adoçar, coloca uma colherzinha de mel na hora, em vez de colocar açúcar. E aí você vai ter um produto muitas vezes mais econômico, com né? certeza. Porque você não vai comprar um produto industrializado, você vai ter as quantidades que você precisa, né? De repente eu gosto mais aí de uma semente de chia, eu gosto mais de, sei lá, de uma... Eu adoro aquela verdinha da... Pistache? Não, aquela outra da... não vou lembrar o nome agora. Linhaça? Uma que é verdinha por dentro, ela é branca por fora e meio verdinha por dentro. Semente de abóbora? É, semente de abóbora. Semente de abóbora. E aí fica uma delícia, você põe na salada, você põe no iogurte, fica muito gostoso, né? Você põe as quantidades que você deseja. Exatamente. E fica mais prático, dá pra fazer doce e salgado, né? Dá pra fazer, e outra coisa que é super legal de falar é que as sementes, elas são fontes de magnésio.
Magnésio é importante para a memória. Então, se alguém por aí está meio esquecida, não lembra muito bem onde deixou a chave, essas coisas que acontecem, as sementes vão ajudar no magnésio e vão ajudar na memória. Olha que legal. E aí, tá, lanchinhos no carro, ou então tem... Por exemplo, a ideia dos shots também vai muito bem para o café da manhã? Exatamente, eu gosto de falar dos shots inflamatórios. Tem muito mito aí falando de shot. O shot de limão, ele emagrece. Tem até um meme que fala que só emagrece se o limoeiro ficar a 20 quilômetros e você for a pé buscar. Mas não é isso, Fê. Os shots você pode misturar. Aqui, por exemplo, eu misturei gengibre e misturei cúrcuma. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma, eles são anti-inflamatórios. Então, eles vão ajudar, e o limão rico em vitamina C. Tanto a vitamina C quanto os anti-inflamatórios do gengibre e da cúrcuma, eles ajudam o corpo a desinflamar. E aí, um corpo mais desinflamado, o metabolismo funciona melhor. E aí você, né, se você tiver uma alimentação saudável, se você treinar, aí tudo bem, você consegue emagrecer. Então é por isso que os shots são importantes. Um shot como esse de limão, cúrcuma e gengibre, qual é o melhor horário para tomar? Eu gosto de tomar antes do café da manhã. De manhã em jejum? Exatamente. Precisa ser água morna? Não precisa ser água morna, porque essa ideia de que a água morna, né, ela faz o metabolismo trabalhar, mas essa quantidade é muito pequenininha, né? Entendi. Então não é uma super quantidade de água morna. Então, na verdade, a não ser que a pessoa prefira, mas não vai fazer diferença. Se não quiser colocar cúrcuma e nem gengibre, pode colocar também própolis, pingar própolis. Própolis é muito anti-inflamatório. Pode colocar própolis também? Porque o sabor Pode colocar própolis também, pode colocar também pimenta do reino. Então vai depender, tudo isso é anti-inflamatório. Eu gosto de colocar gengibre e cúrcuma porque eu gosto mais azedinho. Entendi. Daí tem gente que não gosta tanto do sabor, então dá pra variar os temperos também. Muito bom, você conseguiu fazer seu shot, né? E aí saiu, não deu tempo de tomar café da manhã, rotina, tal, não sei o que, a vida é corrida. E aí, o que eu posso comer antes do almoço que não vai estragar muito ali a minha refeição e que seja prático e saudável? Perfeito. Eu gosto muito de misturar frutas com as castanhas, as nozes, né, que a gente chama de oleaginosas. Castanha, amêndoa, avelã, pistache, que tá super na moda agora. Por quê? Porque a gente tem na fruta uma fonte de carboidrato e de fibra, então vai dar energia e as fibras vão ajudar o nosso intestino a funcionar. E as castanhas, elas são fontes de gorduras boas, né? E assim, as gorduras boas, a gente não precisa ter medo delas. As gorduras que a gente encontra no azeite, nas castanhas, no abacate, no salmão, nos peixes que a gente chama de peixes gordos, porque as gorduras boas são o famoso ômega 3. E hoje em dia a gente fala muito de ômega 3, né? O que é ômega 3? É uma gordura boa, é necessário e é uma fonte também anti-inflamatória. Então eu gosto de fazer esse mix também de sementes de oleaginosas, eu compro várias. E aí faço aquele pacotinho que mistura. Sempre, isso aí você não pode falar que não dá, pra colocar na bolsa, no carro. Quem tem no trabalho, deixa lá na gaveta, é muito prático, né? É uma coisa rápida que a gente consegue montar esses kitzinhos logo no domingo e deixar prontinho pra semana toda. Dica boa, hein, gente? Já monta logo no domingo e já deixa tudo ali encaminhado pra você, pra semana toda. Pra você se organizar. Eu acho que a falta de organização é um dos principais motivos que a gente dá uma pecada na alimentação. Exatamente. Bom, o negócio é o seguinte, manda sua pergunta no @VocêBonitaTV, que agora a gente vai ajustar essa rotina de vez. Então tá, a gente já tem a dica do shot, a gente já tem a dica do café da manhã e das frutas com as oleaginosas. Isso, pra fazer um lanchinho ali. Quando você ou não consegue tomar café da manhã ou vai demorar um pouco mais pra almoçar, então esses lanchinhos a gente consegue carregar ali na bolsa, ter no trabalho. São nutritivos e é fácil, né? Não é uma coisa difícil de ter. E aí a gente garante que não vai sentir aquela fome exagerada na hora do almoço. Porque quando a gente chega com muita... Você já foi no supermercado com fome? Você quer comprar tudo, né? E Gente, exatamente como é impressionante, né? Exatamente, Fê. Quando a gente fica muito tempo sem comer ou quando a gente come pouca proteína, a gente não sente saciedade. O que é saciedade? O corpo vai fazendo digestão, então enquanto ele está ali trabalhando na digestão, os nossos hormônios da fome ainda não estão ligados. Então por isso que é muito importante esses lanchinhos intermediários. Tem gente que toma café da manhã às 7 da manhã e só vai almoçar 2 da tarde. A chance dessa pessoa
comer mais do que precisa é muito grande, né? E aí, se você não se organizou, se você não tem ali a sua refeição pronta ou na cabeça, de repente assim, eu como em um lugar, no meu trabalho tem ali os alimentos, ou eu vou comer em casa mesmo, se você não está organizado, nem que seja mentalmente, para o que você vai comer e a quantidade que você vai comer, você vai vacilar. Vai, ou você vai pedir, né? E eu sei que as pessoas pedem, né? Elas não pedem a salada. O delivery, né? Exatamente. Ou a pessoa vai comer qualquer coisa, o que tem. Então, eu sempre dou uma dica para as minhas pacientes. Se é você que cozinha, faz as marmitinhas no final de semana e aproveita, né? Você faz um frango, às vezes você faz um frango e recheia uma torta com o que sobrar desse frango, ou você faz uma carne moída, aí você faz, né, às vezes no final de semana, uma massinha com uma carne moída, usa essa carne moída para rechear uma berinjela, você vai reaproveitando as receitas para você não precisar cozinhar uma refeição diferente por dia, né? Exatamente. Então você já se organizar no final de semana. E também, se você é uma pessoa que come fora, aprender a fazer melhores escolhas num quilo, por exemplo, né? Boa. Chegamos a um ponto. Num quilo, na hora do almoço, quais são as melhores escolhas para os nossos pratos? Tá, o nosso prato tem que ter, com certeza, uma fonte de proteína. E aí pode ser, né, a proteína animal, que é carne, peixe, frango, ovos. E a gente esquece também das leguminosas. As leguminosas são fontes de proteína. Eu trouxe aqui a lentilha é muito rica em proteína, mas todas as leguminosas são. Então, feijão, o grão de bico, a ervilha. A gente aproveitar aqui que no Brasil a gente tem um monte de feijão diferente, né? É verdade. Então, eles ajudam muito com a questão da proteína e também das fibras. Para a saúde da mulher é muito importante vegetais verdes escuros, todas as folhas verdes escuras. Por quê? Porque eles são fontes de ferro. E muitas mulheres têm anemia ou algum tipo de deficiência de ferro, por conta também do ciclo menstrual ou por não consumir ferro suficiente. Vocês estavam falando ali da queda de cabelo, né? Uma das causas? Exatamente. Queda de cabelo, unha fraca, pode ser indício de que você não está comendo ferro suficiente. Sério? Então, as folhas verdes, sempre encher o prato com folhas verdes, porque elas vão ajudar ali, junto com os alimentos de origem animal, a trazer essa fonte. Vamos dar uns exemplos de folhas verdes? Então, rúcula, espinafre, agrião, almeirão, o próprio brócolis, que não é folha, mas ele também é rico. É um verde escuro. Exatamente. A gente tem muita sorte aqui no Brasil, a gente na feira, encontrar todos eles com muita facilidade, né? Então, sempre lembrar de pôr ali uma salada, uma folha verde. E eu trouxe aqui tanto o pimentão, quanto o limão, quanto a laranja. Por quê? Porque um dos principais nutrientes que ajudam o corpo a absorver o ferro é a vitamina C. Então, é uma dica importante. Por exemplo, às vezes no quilo tem uma couve, que também é muito rica em ferro, espreme um limãozinho na couve. Ou faz... é uma dica boa que às vezes as pacientes não pensam muito. Eu falo, tempera a salada com limão. Ou quando às vezes vai preparar a carne ou frango, usa o limão no tempero, porque a vitamina C, ela ajuda a levar o ferro. O ferro está lá no nosso corpo, se a gente não absorve, não adianta a gente comer a quantidade de ferro necessária. Então, por isso que é muito importante. Eu acho super incrível que na couve, às vezes, quando tem aquela couve ali com a feijoada, colocam, né, rodelas de laranja junto. Aí eu falo, não precisa da feijoada, mas as rodelas de laranja ajudam a absorver o ferro da couve. Então, eu acho uma dica bem bacana. Você sabe que isso daí da absorção do ferro, eu aprendi quando eu comecei a introdução alimentar da minha filha, que a pediatra indicou a gente sempre dar uma fonte de vitamina C, uma frutinha, logo depois da refeição para absorver bem o ferro, né? Exatamente. Às vezes também pacientes que são vegetarianos consomem menos, né, ferro, porque não comem os ferros de fonte animal. Eu sempre falo, espreme limão em tudo, ou toma um suco de limão junto com a comida, tudo isso ajuda. Excelente, muito bom. Tem perguntinhas? Vamos colocar na tela. A gente não responde agora, a gente responde daqui a pouco. Pode colocar, Glau? Vamos ver então o que vocês estão querendo saber. Tem perguntinha? Mas tem perguntinha, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente responde. Um beijo pra você, Patrícia. Estou amamentando e tenho uma rotina muito corrida. Eu te entendo, viu, Patrícia? Posso tomar suplementos para suprir as deficiências na alimentação? Vamos lá, ótima pergunta, né? Porque quando a mãe tá amamentando, às vezes durante a gestação ela tava lá super preocupada em se alimentar, mas ela tem que lembrar que a alimentação vai ser muito importante também para a produção de leite.
Sim. Suplementos. Os suplementos, duas dicas muito importantes que eu quero passar. O suplemento, ele nunca pode ser a principal fonte do nutriente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência de ferro, ela precisa incluir mais alimentos, fontes de ferro, e o suplemento vai entrar ali para dar uma ajuda por um tempo. Por quê? Porque quando a gente come, né, os alimentos ricos em ferros, eles são ricos em ferros, eles são ricos em várias outras coisas. O suplemento, ele é só o ferro, então você está deixando de comer outros nutrientes. E outra dica muito importante que eu quero dar: suplemento sempre vai ser individualizado. Não tome o suplemento da vizinha só porque ela disse que tomou na amamentação, ou uma amiga que falou, ai, quando meu cabelo caiu eu tomei tal suplemento. Passe numa nutricionista, porque ela precisa ver exatamente como estão os seus exames, porque suplementos, apesar de serem naturais, em excesso faz mal. É igual tudo na vida, né? Então, tomar muito cuidado com essas duas dicas. Mas se você passou numa nutricionista, ela identificou ali uma deficiência, ela pode fazer os ajustes, né, na sua alimentação e entrar com suplementos que vão ajudar bastante, principalmente para quem amamenta. Exatamente, assim como os medicamentos, né, os suplementos, você também não deve tomar por conta própria. Precisa da ajuda do nutricionista, gente. E o nutricionista vai te ajudar com tantas coisas, vai ajustar a sua rotina e às vezes mudanças simples vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Com certeza. Não é isso? Tem mais perguntinha? Vamos responder, Amanda? Bora lá colocar mais uma perguntinha na tela. Vamos ver. Solange, um beijo pra você. Solange é o nome da minha tia. Um beijo pra você, Solange, e pra minha tia Solange também. Preciso emagrecer urgente, só que eu não gosto de grãos e farináceos. Quais são os alimentos que você me indica? Não, que bom que ela não gosta de farináceos, Exatamente, né? Porque os farináceos a gente, né? A farinha branca, a gente sabe que é um dos principais motivos das pessoas estarem acima do peso. Ele mexe com a glicemia, né? Mexe com a nossa fome, a nossa saciedade. Farinha branca não traz saciedade, são os farináceos, tudo bem. Os grãos, eles são muito importantes, porque eles são fontes também de fibras, mas se você não gosta nem de grãos nem farináceos, você pode investir em proteínas magras, frutas, legumes e verduras. E vai variando, né? O importante é a gente variar, porque quando a gente segue uma dieta muito monótona, ela fica difícil, né? Aí você fica um pouco cansado. Mas aí põe ali frutas na rotina, legumes, salada no prato, uma proteína, vai te ajudar bastante, não tem problema que você não gosta de grãos. Solange, vai passear na feira, se inspira, não é isso? Eu adoro. A gente pode se inspirar passeando na feira, desvia do pastel. Exatamente. E aí se inspira na feira, não é isso? Tem mais perguntinha? Vamos colocar, vamos ver. Daiane, um beijo pra você. Qual a opção para substituir a massa do pão pela manhã? Tem alguma opção crocante, que seja saudável? Olha que dica boa, hein? Muito. Eu gosto muito de crepioca. Crepioca é quando a gente põe menos da farinha, né, da goma de tapioca e acrescenta um ovo. Ah, crepioca, ela é aquela massinha que a gente faz, aquela panquequinha que a gente faz. Exatamente, ela é como uma panquequinha, você coloca a goma, né, da tapioca, um ovo e você pode rechear com o que você quiser. Ah, que legal. Como a gente acrescenta o ovo, ela fica mais proteica, vai dar mais saciedade, você vai consumir menos carboidrato e aí ela ajuda ali a manter você com fome, né, mais tempo sem fome. Eu gosto bastante de dica crepioca. E uma dica para quem gosta muito de pão: o pão de fermentação natural cabe numa alimentação saudável, que é aquele que é feito com a fermentação natural e sem usar fermento químico, porque ele tem mais fibras e tem menos glúten. Então procura aí na sua cidade, com certeza deve ser algum lugar que faz esses pães de fermentação natural. E ele é um pão que ele vai ser melhor para sua saúde do que o de farinha branca. Legal, às vezes compra e dá até para congelar, gente. Com Depois de certeza. descongelar o pão, é super fácil. Você pode descongelar ele normal, assim, deixa lá enquanto você acorda, tá se arrumando, já vai descongelando o pão, aí depois você faz ele quentinho, põe ele na chapa, põe um queijinho cottage, né? Exatamente. Um ovinho mexido em cima. Não Ai, que precisa gostoso. cortar o pão totalmente, é só a gente equilibrar e escolher um pão de qualidade. Exatamente. Bom, vamos então colocar... Tem mais perguntinha, Glau? Vamos colocar então o nosso cardápio para você se inspirar. Então olha lá, ó, sugestão de cardápio, começando com o café da manhã. Ovos mexidos com espinafre refogado e tomate picado. Gostoso? Exatamente. O ovo vai ser a fonte de proteína. O espinafre, além de ter fibras, ele vai ajudar com a questão do ferro que eu comentei. E o tomate picado ali vai dar um saborzinho e ele também é fonte de fibras. Então você tem aí uma refeição
proteica com fibras que vai te ajudar a manter, né, saciado e que é muito fácil de encontrar, não é nada que você não tenha aí na sua casa. E de repente dá pra deixar tudo pronto, tipo o espinafre, você refoga ele, já deixa ele prontinho na geladeira. Exatamente. O tomate já deixa ele picadinho, aí você só junta tudo de manhã, é bem rapidinho. Exatamente. Almoço, filé de peixe grelhado com purê de batata doce e couve refogada. Novamente, ali, o peixe grelhado, peixes são ótimas fontes não só de proteína, como de ômega 3, que é um anti-inflamatório, é muito importante para a saúde da mulher. Você combinando o peixe com um purê de batata para ter essa fonte de carboidrato, carboidrato é importante e a batata doce é um carboidrato muito saudável e a couve refogada de novo ali fazendo o seu papel na questão do ferro. Muito bom, tira foto, hein, gente, ó. Lanche, iogurte grego com granola e frutas vermelhas. O iogurte grego, sem sabor, ele é mais proteico do que o iogurte natural. Então, para ter um lanchinho proteico, a granola que vai ajudar ali com aquela crocância que eu gosto bastante e também vai ter os grãos e as sementes. E as frutas vermelhas que são antioxidantes, pode ser morango, não precisa ser frutas vermelhas, pode ser um abacaxi, um melão, a fruta que você tiver com facilidade. Muito bom. E para fechar com chave de ouro, jantar, sopa de abóbora com frango desfiado e brócolis cozido. Agora no friozinho, hein? Eu adoro uma sopa, abóbora, pode ser também batata, pode ser mandioquinha, pode ser qualquer tubérculo. Um franguinho desfiado e o brócolis ali pra gente ter a nossa fonte vegetal. Exatamente. Bom, nessas sopinhas, né, agora dá pra deixar inclusive congelado, né? Dá pra fazer bastante, deixar congelado e aí salpicar uma sementinha por cima na hora de servir pra também ter ali as gorduras boas. Também pode fazer sopinhas de ervilha, sopinha de lentilha, que é uma delícia, sopinhas muito de gostoso. lentilha, né? Sopa de lentilha com ovo cozido eu adoro, tem bastante lá em casa. Ai, que gostoso. Dá. Pronto, gente, para uma rotina aí agitada, você separa aí as suas opções e sempre já deixa pronto e levar, né, com a gente. Isso é mais importante. Preparar ali a lancheirinha e levar com você, não é? Ter sempre uma opção, seja na bolsa, no carro, no trabalho. Dá certo, vai dar certo. Exatamente, é só você ajustar ali a rotina. Eu sei, é difícil, porque às vezes a gente fica se perguntando e preocupada assim, mas como é que eu vou ter tempo para separar todos esses produtos antes, né? Vai no mercado, faz uma listinha, não é? Como que você acha que a gente pode se preparar? Exatamente, faz uma listinha, seja mercado, feira ou se precisar ir nos dois. Compra tudo e pensa já nos pratos que você vai ter durante a semana. Monta um mini cardápio. Exatamente. E pensar nisso. Se você vai fazer um frango, você pode fazer esse frango assado e depois você fazer esse frango para rechear uma torta, esse frango para rechear um vegetal. E aí você aproveita a mesma receita, né, em vários momentos para você não precisar fazer um frango, uma carne, um peixe. Então, às vezes, você escolher. Eu vou fazer uma carne de panela, depois eu vou transformar ela num picadinho e depois eu vou usar essa carne de panela para rechear alguma coisa. Então você demais. E né, também ninguém não precisa fazer todas as receitas, né? A gente pode ir variando e essa vantagem de poder congelar, às vezes pode deixar pronto no momentinho ali, mas tem uma sopa, é melhor do que pedir delivery. Glau, dá tempo de responder mais uma pergunta? Então vamos lá responder mais uma perguntinha. Um beijo, Ruvim, pra você. Ruvan, nome chique, hein, Ruvan? Gostei do seu nome. Banana com farelo de aveia. É equilibrado no café da manhã? A banana e o farelo de aveia, sim, que é uma combinação ali de carboidrato, e o farelo de aveia, que é excelente, ele tem fibras e ele tem proteínas. Eu adicionaria só mais uma fontezinha de proteína. Pode ser um ovo cozido, pode ser um iogurte, para daí ficar bem completa. Mas é uma opção de lanche muito boa também. Muito bom. Dá tempo de mais uma perguntinha? Então, bora colocar mais uma perguntinha pra gente responder bem rapidinho. Érica, um beijo pra você. Após os 40, a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de proteína? Nossa, excelente pergunta. Sim, por quê? Porque quando a gente entra numa idade mais avançada, a gente tem mais dificuldade de ganhar músculo. E pra gente ganhar músculo, a gente precisa ingerir a quantidade suficiente de proteína. Então, sim, tem que prestar muita atenção, porque senão a mulher começa a perder músculo e a trocar o músculo por gordura. É isso aí, gente. Bom, olha, com pequenas dicas, você vai transformar a sua rotina com certeza de forma mais saudável, mais prática e mais gostosa. Ó, o Instagram da Amanda Figueiredo é @NutriAmandaFig, com G mudo, @NutriAmandaFig. E aí lá tem todas as informações. Muito obrigada, pela sua você, participação. Adorei.